Sofria mais antes. Existe preconceito, colega. Ser gay não é difícil. Difícil é viver numa cidade heteronormativa que nos vê como pecado. Bom, primeiro a gente tem que fazer uma divisão aí. Uma coisa é pecado, que está atrelado à cosmovisão cristã no Evangelho, e outra, a sociedade vê algo como errado ou não concordante com aquilo que você acha que é certo para você. Então não tem como você usar a sociedade, dizer que a sociedade lhe vê como um pecado, porque nem toda a sociedade ela é cristã, para dizer que aquilo que você deseja viver seja um pecado. No máximo a sociedade pode até discordar, mas esse termo pecado ele é mais exclusivo do cristianismo. Porque no cristianismo precisamos entender dois pontos em relação ao pecado. Romanos 3,23, assim, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então, independente de alguém que seja homossexual ou não, ou heterossexual, todas as pessoas pecaram. Então, não é exclusividade de uma pessoa querer ser homossexual e dizer que só ela está em pecado. Todos estão em pecado, independente de suas ações. Por isso que Jesus veio com um resgate em morte de cruz para salvar aquilo que tenha sido perdido. E um homossexual que crer em Jesus, se arrepender dos seus pecados, que existem outras áreas das nossas vidas que Deus não apoia e espera que a gente se conserte diante dele, para a gente buscar um caminho de salvação. Porque esse mundo está destituído e para um caminho de condenação. E Jesus veio resgatar aquilo que tinha sido perdido. Por meio dele, alcançamos a salvação. E aí o segundo ponto é que pecado é basicamente errar o alvo, ou contrariar os princípios de Deus, né? A lei de Deus em si. Sim, somos salvos pela graça, mas uma fé sem obras ela se torna morta. Ou seja, se eu não busco viver os princípios da palavra de Deus, eu não estou realmente vivendo a minha fé. E Jesus diz em João 14:21 que aqueles que dizem que me amam seguem a minha lei, a minha vontade. Ou seja, dizer que eu amo Jesus e não busco viver o seu senhorio, a sua vontade, eu não estou amando a Jesus. Basicamente, eu estou satisfazendo meu próprio ego em dizer que eu amo Jesus, mas eu vivo conforme a minha própria vontade. E nisso, compreendemos que caminhar com Jesus é uma vida de renúncias. E isso está aplicado a heterossexuais e não ser diferente a homossexuais. Então, um heterossexual que vai se converter e caminhar com Jesus, ele irá necessitar de renunciar a si mesmo, e isso implicando a sua conduta sexual. Então, o hétero vai precisar renunciar aos seus contatinhos e renunciar aos desejos da sua própria carne e viver uma vida de santidade que agrade a Deus. E santidade é você ser separado das coisas deste mundo, mas vivendo uma vida exclusiva para Deus. Aí eu faço uma reflexão para você. Se um hétero vai precisar renunciar a si mesmo, você acha que um homossexual também não? Ou como muitos colegas me dizem, eu nasci gay. E você acha que o fato de você se afirmar que é gay, você está isento dos princípios da palavra de Deus? Ou seja, do próprio evangelho? Não. O que está aplicado a heterossexuais também a pessoas que são homossexuais. O homossexual vai precisar renunciar a si mesmo e viver uma vida de santidade que agrade a Deus. Mas aí você vai dizer, o hétero pode casar e eu não posso. Não é exatamente isso. Casamento é um propósito que vai muito mais além do que apenas uma satisfação sexual. Implica em um contexto de família, procriação, que se engloba em um ministério, que é um trabalho exercido para a glória de Deus. Então, nem todos os heterossexuais que estão na igreja estão casados, mas renunciam a si mesmo e vivem uma vida de santidade. Tem muita gente dentro da igreja, homens e mulheres, que estão com seus 60 anos que nunca casaram. Talvez não vão casar e ainda assim estão renunciando a si mesmos. Então, o fato de alguém ser hétero não quer dizer que essa pessoa ela vai ter algum tipo de exclusividade. Pelo contrário, essa pessoa vai seguir os princípios da palavra de Deus, e o homossexual da mesma forma. Então, ser heterossexual não é uma garantia de uma realização sexual ou muito menos de um casamento. E além que o preconceito é um estado caído do homem, nascemos como uma raiz adâmica que nos inclina ao pecado. E o pecado é fazer tudo aquilo que é negativo. É muito mais fácil, às vezes, eu xingar,
É muito mais fácil eu querer bater em alguém. É muito mais fácil eu querer mentir. Às vezes é muito mais fácil eu querer me prostituir. É tudo mais fácil eu querer satisfazer os desejos da minha carne, que é tudo aquilo que ofende a santidade de Deus. Porque no Evangelho, Deus deixou apenas instituído o casamento monogâmico entre homem e mulher. E qualquer tipo de relacionamento fora dessa instituição que Deus criou para o homem, do casamento, é um pecado. E se é pecado para homens se relacionar fora do casamento ou até mulheres, não seria diferente com pessoas homossexuais? E além que a palavra de Deus deixa muito claro e específico que é um pecado pessoas se relacionar com pessoas do mesmo sexo. Isso está tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E, pelo contrário, não existe um versículo que apoie a união homoafetiva. Então, o cristão ele não pode viver algo que a Bíblia trata como pecado. E realmente, a homossexualidade em si, a conduta sexual de pessoas do mesmo sexo, não é aprovada por Deus. Então, o preconceito, na verdade, ele é um estado caído do homem. O homem adâmico, um homem corrompido pelo pecado. E pecado é muito mais além do que uma ação errada. É como se fosse uma essência que já nascesse no homem, uma raiz, uma identidade caída que precisa ser transformada pela graça de Deus por meio do nosso Senhor Jesus. Então, se alguma pessoa foi preconceituoso por você, pelo fato de você ser um homossexual ou estar com um companheiro, coisa do tipo, na verdade essa pessoa ela pecou, porque não podemos ter preconceito com alguém que seja homossexual. Porém, nós cristãos devemos ter um posicionamento de fé, que discordamos da conduta homoafetiva, mas que devemos amá-los e respeitá-los também, porque compreendemos que um homossexual, assim como eu fui um dia, ele literalmente se converterá ao Evangelho quando tiver uma experiência com Jesus e for convencido pelo Espírito Santo, aquele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Então, o cristão ele é conhecido por se posicionar com a sua fé, com a palavra de Deus, mas que ele deve amar o seu próximo. Só que amar ao próximo não é que eu deva concordar com aquilo que você acredita, mas eu deva respeitar você como uma pessoa com integridade e respeito à sua pessoa, ainda que a gente discorde daquilo que acreditamos. Diferente do próprio meio gay, porque se você quer dizer que existe preconceito nos contextos da sociedade, principalmente dentro do meio gay, existe muito preconceito mascarado com aceitação. Então, amigo, sinta-se amado, mas o fato de eu lhe amar como pessoa, literalmente não quer dizer que eu tenho que concordar com você, e nem por isso, da gente discordar, a gente precisa se odiar ou muito menos se desrespeitar.